Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que foi muito pedido por vocês, muito antes de eu ir viajar, e agora que já faz quase 2 meses que eu voltei de viagem, eu finalmente vou falar sobre a minha viagem para o Egito. Mas antes disso, eu quero falar para vocês sobre um super empreendimento que está saindo na Praia do Mariscal, em Bombinhas, Santa Catarina, o Ramsar Residence. Eu quero muito agradecer a Kite Empreendimentos que está patrocinando o podcast de hoje. Eles estão com um novo empreendimento, o Ramsar Residence. Se você busca privacidade e conforto, encontrará tudo isso em apenas 4 unidades cuidadosamente projetadas. São apartamentos tipo com 76,88 metros quadrados com 2 suítes ou apartamentos duplex de 153,76 metros quadrados com 3 suítes e área de lazer. As unidades têm um atrativo especial de um pé direito de mais de 2,6 metros de altura. Além disso, a sua localização é privilegiada, apenas 3 minutos caminhando até a praia ou 1 minuto de carro. A Kite Empreendimentos é parceira desse podcast e eu sou muito feliz por poder estar divulgando um empreendimento maravilhoso como esse para vocês. E como esse podcast eu gosto que seja uma troca, eu chamei mais uma vez a Fernanda, que já é figurinha carimbada nesse podcast, vocês já são íntimos dela, para me ajudar a desenrolar um pouco o papo sobre a viagem. Ela faz perguntas e eu acho que flui melhor quando a gente tem 2 pessoas. Então, Fê, obrigada novamente! Prazer estar aqui de novo, mais uma vez. Sim, mais uma vez. Eu adoro que você sempre se dispõe a estar aqui, né? Pra quem não sabe, a Fê é designer de interiores. Foi a nossa designer aqui do nosso apartamento, desse lugar aqui que vocês sempre veem, junto com a Rafa Panzini, que é arquiteta, e a Paty Putz, que não trabalha mais com isso, mas a Rafa como arquiteta e a Fê que fez todo o acompanhamento da obra, o detalhamento de tudo. E eu sei como não dá sempre pra estar aqui, mas eu sou muito grata que você aceita vir bater esse papo aqui comigo, de verdade, Fê. Eu sei que, né, não é sempre que dá. Você me ajuda muito e é muito gostoso, você flui muito nas conversas, então valeuzão. Ai, de nada, eu amo estar aqui. Se eu pudesse, eu virava sócia desse podcast, que eu adoro, eu sou fã número 1. Quem sabe, vamos fazer aí uma votação pedindo para a Fê. É bom que aguentem minha cara, porque, gente, terceira vez aqui. Eu que tô sempre aqui, gente, tipo, só aguentar. E quem tá ouvindo, tá tudo certo também, né? Isso aí. Não estão vendo nosso rostinho, mas estão ouvindo essa bela voz de Fernanda. Espero que seja bela. Gente, a Fê já gravou outros podcasts, mas a gente nunca falou um podcast sobre a sua profissão, né? Não, sobre sua relação com a profissão. Se quiserem, comentem aqui embaixo. Exatamente, se quiserem saber um pouco mais da trajetória da Fê sobre... Ou mais a respeito da profissão em si também, ou do dia a dia, ou como eu trabalho, qualquer coisa, qualquer curiosidade... Falem. Ou simplesmente entrem no Instagram da Fê, né, Fê? Isso. Que tá sempre aqui embaixo da tela, o link também tá sempre aqui embaixo, pra trocar com ela. A Fê adora, mesmo que não for aberta. Mesmo que não for sobre coisas profissionais, a Fê é a pessoa certa pra você bater um papo. Pode ser, pra tomar um cafezinho. Principalmente. Então, Fê, a gente vai falar sobre a minha viagem do Egito, mas eu chamei a Fê porque realmente fica mais fácil quando alguém vai conduzindo e trocando, né? Sim. A gente trocando mesmo, senão fica... sei lá, muito monólogo e eu acho que às vezes eu me perco um pouco, fica mais extenso. E aí tu já contou um pouco da viagem, tu já contou pra gente, mas é bom que várias coisas eu não lembro, então agora eu vou ter o direito de ouvir de novo. Boa. E aí eu queria saber, assim, como é que tudo começou? Eu sei que foi o convite do Florescer, mas o que tu sentiu que tu falou que tu era uma pessoa que gostaria de ir nessa viagem? Então, na verdade, Fê, é até louco, porque eu esperei pra gravar esse podcast depois que eu integrasse muitas coisas. E na verdade eu percebi que eu preciso viver enquanto eu ainda estou ressoando a energia daquele lugar. Então seria muito mais fácil se eu tivesse gravado esse podcast logo que eu voltei.
porque eu ainda tava naquela energia, as coisas estavam mais frescas e tava mais no meu campo. Agora eu vou ter que resgatar um pouco, mas como eu fiz muitas anotações durante a viagem, pós-viagem, também vai me ajudar bastante. Mas, digamos, o meu chamado para essa viagem, né? Eu tinha acabado de voltar de viagem da Europa, que eu fui com meu irmão e com meu marido. E aí eu vi que tava rolando essa viagem que o grupo do Florescer, que é um centro de vivências de desenvolvimento humano e espiritual, que eu participo, já fiz vários retiros, eles estavam fazendo essa expedição para o Egito, com propósito e tal. E o Egito nunca foi um destino que me chamou a atenção, nunca foi um lugar que eu pensei em visitar, tipo, tava longe de ser o meu próximo destino. Então, a princípio não me chamou a atenção. A Tassi, que já teve várias vezes aqui no podcast também, veio falar comigo, vamos e tal. E eu falei, amiga, super gostaria de fazer mais uma viagem, tipo, porque quando a gente volta de viagem eu tenho muito isso. Eu já quero pensar na próxima, porque é tão gostoso. Sim. Só que eu falei assim, só que eu não quero comprar uma viagem agora na empolgação, porque eu voltei de outra. Eu não quero que seja uma fuga da minha realidade. Porque eu tava tipo, voltei de viagem. Sabe que dá aquela depresinha quando você volta de viagem? Que você viu tantas coisas novas, se surpreendeu tanto, aí você volta pra tua mesmice. Aí eu falei, eu não quero comprar pra fugir dessa minha realidade. Eu quero comprar essa viagem se eu realmente sentir. Né? E ela falou, não, tudo bem, super sente aí, Bárbara, mas deixa eu te explicar como é que vai ser a viagem. E no áudio que ela me explicou, na hora eu senti, eu senti no corpo, né, que como eu sou gerador sacral, e pra quem não sabe do que eu estou falando, tem um podcast aqui falando sobre desenho humano com a Ana Lopes, e é disso que eu estou falando. No meu desenho humano eu sou gerador sacral, então eu sinto os sims e os nãos que eu devo dar no meu corpo. E eu senti que era um sim. Só que, cara, eu tinha acabado de voltar de viagem, gastado uma grana. E aí eu fiquei, é um sim, mas espera mais um pouquinho. Deixa eu fazer minhas contas aqui, ver como é que tá meu orçamento, ver se, né, eu vou conseguir fazer tudo tranquila, porque eu tinha outras responsabilidades que ia investir dinheiro também. Então, ver se vai dar pra eu investir meu dinheiro aqui e fazer essa viagem. Aí eu vi que dava. Aí nisso, eu falei assim, encontrei uma amiga na praia e eu falei pra ela dessa viagem. Ela se empolgou muito. Só que meio que já não tinha mais vaga. E eu falei, se ela falar que sim, que ela vai, é um sim pra mim também. Tipo, se der certo dela, é pra mim um sim também. E super deu certo pra ela ir. Então tudo fluiu pra eu ir. Porque eu realmente senti. Não era um destino que eu queria, mas era uma oportunidade. Sim. E eu acho que as viagens tem muito disso. Pelo menos as minhas, assim. Tipo, Luxemburgo. Não era um lugar... meu próximo destino, mas foi uma oportunidade de eu ir lá buscar minha cidadania e conhecer. E então o Egito apareceu, um grupo de pessoas que eu conheço, que eu gosto, com um propósito, né, de conexão espiritual, da gente resgatar algumas memórias lá, aprender com eles, enfim, então seria também com essa conotação mais de reconexão espiritual, energética. E aí foi assim, sabe? Não foi... Eu acho que o Egito me escolheu, sabe? Te chamou. Me escolheu e aí, ali no mês que eu ia viajar, que eu comecei a pesquisar sobre as coisas e tal, do Egito, e daí eu comecei a me empolgar um pouco mais, a ver a riqueza do lugar, assim. Porque é um lugar que chama a atenção de muitas pessoas, mas a princípio não me chamava. Tem até tu contando que tu não queria que fosse uma viagem pra fugir. Tem uma frase que eu não lembro de quem é, que eu gosto muito, que diz: existem dois tipos de viajante, os que viajam pra fugir e os que viajam pra se encontrar. E pra ti foi uma viagem de encontro contigo mesma, né? Foi, total, Fê. Nossa, como que foi, assim, com que tu se deparou de ti mesma lá? Foi bem interessante você falar isso, porque fez muito sentido agora essa tua frase, assim, sabe? Realmente não foi uma viagem pra fugir, apesar de eu achava que poderia ser, assim, né? Porque toda viagem é uma fuguinha, né? Que a gente quer coisas novas. E é bom a gente fugir de vez em quando, é bom a gente se anestesiar um pouco. É preciso. E, na verdade, eu me encontrei muito, assim, foi bem interessante. Eu já sentia que ia ser uma viagem... Eu intencionei que fosse uma viagem divisor de águas na minha vida. Então, tudo que a gente põe em intenção, né, com o coração, acredito que acontece. E, de fato, aconteceu. Eu tava passando... Esse meu primeiro meio do ano, primeiro semestre... Foi bem pesado, pessoalmente, assim, nossa, sabe aquela coisa, tipo,
Se você acha que 2020 foi difícil, aí tava vindo anos de, tipo, gente, quando que vai aliviar, entendeu? Tipo, Quando que isso para? quando que isso vai aliviar? Então foi um meio do ano, e eu fui em maio, bem, tipo, desgastante, assim, pessoalmente, sabe? E eu falei, nossa, quero que seja um divisor de águas, em vários sentidos, tá? Em vários pontinhos da minha vida. Quando eu tava indo pra lá, eu já fui sentindo várias coisas. Então eu tava no avião, eu senti o meu cardíaco. Não é porque eu fui sozinha, o Caio, meu marido, não foi. Eu sentia meu cardíaco, assim, expandindo. Foram vindo, tipo, músicas que não saíam da cabeça, sabe? Que era aquela The River, que era aquela música The River, da Daisy Jones and the Six. Ai, eu não vi ainda, então eu tô por fora, mas Nossa. vou ouvir depois. Tem que assistir, até porque a personagem principal me lembra você Ai, fisicamente. vou Ela é olhar. linda. E é linda a letra dessa música. E eu, por que essa música tá na minha cabeça, sabe? E não saía. Ela ficou durante muito tempo. E aí eu comecei a fazer essa ligação com o Nilo. Com o Rio Nilo. Que legal. Né? Eu falei, nossa, eu vou visitar o Nilo. E eu tava realmente meio encantada, assim, pelo Nilo. Porque eu tinha pesquisado, assim, sabe? Tipo, se eu não me engano, é o segundo ou o primeiro maior rio em extensão do mundo. É onde a vida acontece pro Egito. O Egito só é possível graças ao Nilo, né? Então, assim, é a nutrição daquele povo, é a prosperidade daquele povo, é a abundância, é a fertilidade daquela terra. Então, assim, eu não sei porque eu tava me conectando muito com o Nilo, assim, né? E, de fato, eu acho que o momento mais especial da viagem, que mais aconteceu de especial, foi realmente essa reconexão comigo mesma. Porque quando você viaja sozinha, as decisões que você tem que tomar é você com você mesma. Você não precisa discutir, entrar num consenso com a pessoa que está viajando com você. Apesar de eu estar viajando em um grupo, então eu tinha que seguir o que o grupo, né? O itinerário e o que o grupo, a maioria, queria, o que já estava predisposto, né? Mas assim, se eu queria fazer tal passeio, se eu queria comprar tal coisa, se eu queria jantar em tal lugar, coisas que eram, né, livres, é só por você. E para você fazer uma escolha num grupo de pessoas, sem ser influenciado pelo que os outros querem, porque era um grupo bem grande, pessoas, 30 e poucas pessoas. Bastante gente. 30 e poucas pessoas, tu tem que estar muito centrado. E eu me surpreendi com o meu centramento nessa viagem. Nem era uma coisa que eu fui intencionando, assim, sabe? Eu realmente estava, assim, em conexão total com o meu eu superior. Sim. Bizarro, assim, Fê. E eu nem fiz nada de ritual, nem nada de preparação. Eu simplesmente estava conectada. sendo. Nossa, isso é incrível, porque tu é uma pessoa que pensa muito nos outros, né? Então, tu quer ver se tá todo mundo se sentindo bem, todo mundo tá confortável, e ali tu pode pensar só em ti. E não é nada além, não é egoísmo, né? Tu só tava concentrada com o que tu realmente sentia que tu deveria fazer, o próximo passo. Não é... Eu acho que as pessoas confundem muito egoísmo com individualismo. Individualismo não é uma coisa ruim. Você tem que ser um indivíduo bem centrado nas suas decisões, para que o coletivo esteja bem. Sim. Né? Então, eu percebi em vários momentos que, assim, por exemplo, tinha uma viagem de balão, que as pessoas precisavam... quem quer ir na viagem de balão? Surgiu a oportunidade. Passeio de balão. Surgiu a oportunidade de ir nesse passeio de balão. E quem quer ir? Cara, todo mundo levantou a mão. Tipo, todo mundo. Eu não levantei. Eu e, tipo, mais umas 4 pessoas. E eu até me recordo que eu falei assim, cara, eu não tô sentindo. Não tô sentindo. Aí veio o mental, mas todo mundo vai fazer essa viagem de balão. Vai tirar foto e tal, você vai se arrepender. Eu falei, Daí eu mesma, no meu centramento, tipo, mas eu não tô sentindo. Tipo, sabe aquela coisa? Não. Tava plena com a tua escolha. Então, assim, eu via o mental chegando, mas eu não me deixava fundir com ele. Entende? E eu tava, cara, eu não tô sentindo. Até teve uma menina atrás que ela falou assim, nossa, alguém mais não vai? Daí eu virei pra trás e eu falei, eu não vou. Dela, porque eu falei, eu não tô sentindo de ir. Simplesmente por isso. E ela disse assim, eu também não tava sentindo, mas agora todo mundo vai, eu acho que eu tô sentindo. E daí ela falou, eu vou. E tá tudo bem. Sim. Eu acho que ela teve ali um momento em que ela se deu uma desconectada, como assim, né? Tipo, se tu não sentiu, Sim. e daí daqui a pouco, porque todo mundo vai, tu sentiu.
E eu falei, bom, tudo certo, pode todo mundo, a minha colega de quarto ia também, mas eu não sentia de ir. E eu conseguiu manter tua escolha tranquilo, né? Sem que fosse uma coisa difícil de se manter. Fê, eu tava numa paz por aquela escolha absurda. Eu tava assim, ó, plena, tipo, feliz, sabe? Não tinha dúvida, não tinha mais o que eu vou estar perdendo, o que eu tô... Não. O que aconteceu? O tempo tava ruim e bem no fim ninguém conseguiu fazer a viagem. Então, a importância da gente estar conectada com a nossa intuição. E esse foi um resgate. Sabe, de eu estar centrada. E esse não foi o único momento que isso aconteceu. Aconteceu na hora de comprar coisas em que várias pessoas estavam comprando, que lá tem muito isso, né, desse ataque comercial, assim, nosso comércio é muito agressivo. Mas em lojas mesmo que a gente ia, tipo, as pessoas ficando, eu quero comprar isso. Cara, eu tava muito centrada, Fê. E isso foi, uma benção muito gostosa, que eu ia lá e eu falava, pra onde é que eu vou usar isso? Tipo, lindo, mas... Não, eu vou comprar isso aqui que faz sentido pra mim. Sim. E só. E é isso. Então, essa viagem até foi muito engraçada, porque eu comprei poucas coisas e coisa boa, sabe? Tipo, um lençol egípcio, comprei uma estátua bacana, os meus óleos essenciais, que, tipo, são coisas bacanas. Mas foi, tipo, não foi um mundaréu de cacareco, assim, sabe? Não foi só no impulso, né? Era o que tu queria. E pelo coletivo. Então eu fiquei muito feliz comigo mesma, assim. Até outras decisões, que tipo, todo mundo levantou a mão, eu não levantei. Depois lá na frente a gente viu que realmente não ia acontecer. E eu tava, assim, ó, numa plenitude. Eu acho que isso descreve uma plenitude comigo mesma indescritível. E tu sente que, assim, depois de viver essa experiência, estando lá, super mergulhada, tu conseguiu ainda trazer isso pro dia a dia? Então, esse era o meu medo. Porque acontece, depois de uma viagem dessa... Por que a gente tá falando, essa viagem? Porque o Egito, pra quem não sabe, ele é um lugar que tem uma energia bem forte. Porque é muito antigo. Então, muitas coisas aconteceram lá. E o povo egípcio, eles tinham conhecimentos absurdos, né? A civilização, que foi a primeira civilização, eles tinham conhecimentos de muitas coisas que foram perdidos, né? Que foram apagados. E a gente foi lá para se reconectar com isso. Então, é um lugar que tem muita energia distorcida, tá? Tem muita energia distorcida. Dos próprios, né, mestres e deuses e coisas, quanto do que tem hoje, né, de machismo e tudo mais. Enfim, eu realmente não sei o que aconteceu naquela viagem, como eu disse, eu não fiz nada pra super me conectar, eu simplesmente estava sendo, acho que, porque por eu ter ido muito entregue, não precisava me preocupar com ninguém, a decisão era só minha, sabe, eu tava numa paz. E quando eu voltei, eu vou te confessar que eu tava com medo de perder isso. Eu tava muito apegada em manter esse patamar, assim, sabe? Em manter, na verdade, essa conexão. Mas como que eu faço pra manter se eu nem sei como é que eu comecei isso, né? E porque assim, eu tava o tempo todo, do começo ao final da viagem, muito fiel comigo mesma. No que eu tava sentindo, no que eu queria, no que eu vou, no que eu não vou. Aí teve um dia que eu não tava entendendo muito bem, que eu já tinha voltado pra cá. E eu acho que voltar de uma viagem tão profunda como essa é difícil, porque tu pega um avião, tu volta pra tua casa e daí no outro dia tu já começa com a tua rotina, tu vai nos mesmos lugares, faz as mesmas coisas, como se nada daquilo tivesse acontecido. Sim, imagina, se voltar de um retiro de 2, 3 dias, tu já sente impacto pra voltar assim pra nossa vida normal. Imagina, depois de 20 e poucos dias, não sei quanto tempo foi, 20? Não, 13. 13? Nossa, na minha cabeça foi tipo muito mais tempo. Foi intenso. Super, e aí voltar bem isso, como se nada tivesse acontecido. E aqui lidando com, não só pensando em ti, né? Tu é uma pessoa aqui que é casada, tem amigos, tem família, então vem esses desafios, né, da vida. Total, e assim, quando eu cheguei, o Caio tava com dengue, né? Ai, sim. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei de viagem e o Caio ele não conseguia levantar da cama, ardendo em febre. Então eu tava cansada, processando tudo que eu tinha vivido, tudo que eu tinha acessado, tendo que fazer comida pra ele, tendo que lavar a louça, limpar a casa, sair com a Foxy, cuidar dele, e ainda viver. Então, assim, foi bem impactante, assim, essa volta pra mim. Tipo, volta como se nada tivesse acontecido, só que muita coisa aconteceu. Sim. E eu já não era mais a mesma. E aí, um dia eu sentei de manhã no meu momento de conexão e tirei uma cartinha, sabe? Eu tirei uma cartinha pedindo essa guiança, assim, que eu queria manter. Como eu faço pra manter esse meu centramento e não ter dúvidas?
tão bom tu não ter dúvida, tu saber o que tu quer. Ah, o que tu quer jantar? Eu quero isso. O que tu, sabe, não ter dúvida e falar. E a cartinha que eu tirei, eu nunca vou esquecer, porque encaixou. Ela era de um trovão, era um baralho do Osho que eu tenho. Era o raio. E falava sobre quando cai um raio, se a gente... quando cai um raio, ele ilumina todo o céu. E a gente pode ver o caminho, né? Que fica uma noite escura, cai um raio, a gente consegue enxergar o caminho que tem na frente que tá escuro. Porém, se a gente fica olhando pro raio, procurando onde está o raio, quem enviou o raio, o que está atrás do raio, a gente não olha o caminho. Né? Não aproveita aquele instante do raio, que é rápido, do relâmpago, que te mostra o caminho ali onde tu tem que seguir e fica, tipo, desperdiçando tempo olhando pra lá. E pra mim foi muito uma resposta de tipo, Bárbara, não fica querendo saber os próximos passos, se você vai continuar centrada, como continuar centrada. Aproveita que você teve essa experiência de centramento e vai. Sim. E olha pro teu caminho. Beleza, tu teve essa experiência, então tu viu que tem como ser assim. Sim. Então só vai, não fica. Tu já experienciou no isso, mental. sabe que é possível. Então encaixou muito isso, assim, sabe? E eu sinto que eu me manti muito assim, porque eu tive que tomar algumas decisões que precisou muito desse centramento quando eu voltei. Sim. Decisões bem importantes na minha vida. E precisava desse centramento que eu estava. E as dúvidas até vinham, mas eu sabia o que tinha que ser tomado. Obviamente, como a gente acaba se distraindo aqui, como a gente também... Como coisas acontecem, como os humores mudam. Eu já me peguei distraída novamente no sentido de, principalmente, semana passada, no meu aniversário, que eu tava, tipo, vivendo um turbilhão de emoções. E assim, tipo... totalmente, eu não sei o que eu faço, eu tô na dúvida, tipo, eu não sabia nem o que comer, o que fazer, o que pedir, sabe? Eu só não queria decidir, porque eu tava vivendo um turbilhão de emoções. Sim, tava cansada. Tava cansada, não queria decidir, eu não conseguia me ouvir, sabe? A minha intuição, eu não conseguia ouvir minha intuição, porque tinha muito barulho mental, muito barulho emocional passando por mim. É o mês de aniversário do meu pai, que é um mês que bizarramente me mexe muito comigo, é o mês do meu aniversário, um final de ciclo, então... Foi um mês que me deu uma desequilibrada. Sim. E eu vou ficar sempre fazendo assim um paralelo com lá, cá, porque eu acho legal assim ver o que foi a viagem e o que tá impactando aqui, já que não foi uma viagem só turismo. Mas antes tu falou do rio, do Nilo, assim, como ele impactou. E o Egito é muito disso das grandezas, né? Imagina um rio gigante, pirâmides gigantes. E estando lá, o que mais te impactou, assim? Então, é impossível eu não falar do Nilo. Porque todo mundo espera que fale das pirâmides, porque elas são bizarras, sim. Mas eu já tava sentindo essa conexão com o Nilo. Então, pra mim, pessoalmente, o Nilo foi um grande impacto. Um grande impacto, assim, porque a gente teve o batismo no Nilo. Sim. Sabe? Você teve na Amazônia há pouco tempo. Você chegou aí no Rio Amazonas? Sim. Tipo, óbvio, né? Esteve lá. Eu não sei como é que foi essa sua conexão, mas é um pouco hipnotizante aquela grandeza. Sim, essa força de água, essa força... Pra mim, o que me impacta muito é a natureza, né? E na Amazônia é muito isso, então essa força de natureza. Mas o Egito, além da natureza, ainda tem muita história. E é justamente por essa discrepância, assim, porque é tudo areia, tipo, tem uns verdes, mas é perto do Nilo. Então tem esse contraste muito grande, né? Dos verdes, das tamareiras, perto do Nilo, e um deserto, assim, que se confunde com o céu, que é tudo da mesma cor, da cor das pirâmides, da cor do chão, sabe? Sim. Então tem um pouco disso. E pra mim, o Nilo... eu não sei, a gente fez o cruzeiro no Nilo, né? Cara, eu não conseguia parar de olhar pra ele, tipo, era hipnotizante, assim, eu não sei o que tinha, assim, mas era hipnotizante, eu ficava vidrada e colocava a mão naquela água, tipo, meu, quanta força naquela água, quanta nutrição, tipo, nutre um país, a vida naquele país só é possível por conta do Nilo. Nossa. Então, assim, eu não sei se eu tô enxergando muito Nilo a partir dessa minha, mas é real, sabe? Sim. E as pirâmides são incríveis, são muito fortes, tem uma energia muito forte, de fato. Assim como a mesquita que a gente entrou, né? Tipo, uma energia super trabalhada também, né? Um campo de oração lá muito forte.
uma energia muito gostosa. E também numa capela que a gente foi, onde é a Santa Família, Família Sagrada? A família sagrada. Onde a família sagrada, Jesus, Maria e José, eles se esconderam quando eles estavam fugindo, num lugar subterrâneo, e hoje eles construíram uma capela em cima. E a gente teve a oportunidade de ir nessa capela e no lugar lá subterrâneo onde Jesus, Maria e José ficaram escondidos durante, acho que meses, se eu não me engano. E a energia era muito forte, assim, ó. Eu sentei e eu não conseguia ficar em pé. Nesse nível, assim, ó, eu não conseguia ficar em pé de tão forte a energia. Foi uma coisa que me surpreendeu, porque você pensa, nossa, Egito, né? Você vai lá, as pirâmides, tanta coisa. E de fato, gente, a gente entrou em templos. Templo de Hathor. Energia bizarra, assim. Tipo, mesmo uma pessoa mais cética, não tem como você não sentir. Sim. Você tá lá, você sente um negócio. Mas é engraçado, porque foi justo, tipo, onde foi mais forte, né? Falando em energia, assim, foi de fato nessa mesquita, e foi na igreja, assim, sabe? Muitas pessoas falaram que, tipo, não sentem conexão na igreja. Gente, não, né? Tipo, porque igreja tem uma coisa distorcida da própria história. Gente, eu senti, assim, uma energia muito forte. Sim. E muito amor. Mãe Maria vinha, tipo, me vinha, assim, muito Mãe Maria, sabe? Mãe Maria. Então, assim, o que mais impactou pessoalmente, com certeza, o Nilo. E energeticamente, assim, esses dois lugares foram muito especiais. E eu achei curioso, eu não lembro se tu falou aqui no podcast sobre Luxemburgo, tu contou ou não? Não? Ah, tá, mas eu achei curioso que tu compartilhou no teu Instagram, então quem segue lá viu. Que quando tu foi pra lá, tu já tinha tido uma conexão com o negocinho do sangue de Jesus, né? Sim, sem querer também. Sem querer, e que tu nem imaginava que ia chegar lá, e agora, de novo, assim, bem um lugar onde ele passou a sentir essa energia tão forte. Então, essa história na verdade, foi na Bélgica. Foi em Bruges. Ficou confundida. Que foi a mesma viagem. A gente foi pra Bruges e a gente resolveu entrar numa capela, eu, o Gabriel e o Kai. Quando a gente entrou na capela, a gente já sentiu aquela energia super forte. A gente falou, nossa, eu pelo menos eu tava tipo, preciso sentar aqui. Só sentindo energia, tipo, só sentindo aquilo tudo. E nisso eu vi que tinha uma fila de um povo indo pra um lugar lá. Quando eu abri o olho, o Gabriel e o Kai estavam naquela fila. Eu olhei assim, por que eles estão naquela fila? Aí tá, eu tava ali só sentindo energia, eu não conseguia nem rezar de tão... Eu só tava sentindo, eu só tava em comunhão com aquela energia. Tava bem forte. E aí veio o Caio e o Gabriel, vai lá. Aí eu fui, nem sabia o que era. Aí quando eu fui, a gente sobe num lugarzinho, dá uma moedinha, e a gente vê um pedaço do manto onde enxugaram o sangue de Jesus quando ele tava na cruz. E tem esse pedaço do manto. E é muito impactante. E aí que tá de novo, quem que prova que esse foi o manto? Não tem como você não acreditar depois que você sente quando você tá na frente daquele negócio, gente. O negócio que você sente é bizarro. Não tem como, sabe? E foi muito sem querer. Tipo, a gente nem sabia que ia ter aquele manto lá. E nessa igreja, tipo, ok, a gente já sabia, mas fui super impactada. Tipo, eu não vi no itinerário. Quando eu vi, a gente tava lá É um bairro cristão no Egito, né? Porque lá é um país laico, mas muçulmano. Isso é a maioria, mas é um bairro cristão. E aí tem essa igrejinha lá. Vai ver, tem alguma coisa conectada aí na minha história. Porque foi 2 lugares que eu não imaginava de aparecer assim na viagem. Te chamaram e tu foi. E eu senti muito forte. E o teu batismo no Nilo, como é que foi? Foi bem forte também. Foi. Então, a gente fez um batismo, né? A Isabel, a Tassi e a Fernanda fizeram. Foi um momento bem bonito. A gente foi com um barco para um lugarzinho lá. E elas batizaram. E pra mim foi muito forte. Foi muito forte. Eu não imaginei. Eu achei assim, vai ser lindo, né? Aquela coisa. Vamos batizar. Vamos recomeçar a vida aqui agora com este banho no Nilo. E quando a gente começou o batismo, quando começou o meu batismo, assim, eu comecei a sentir muita coisa. E me começou a vir uma tristeza muito grande. Na verdade, não só uma tristeza, mas uma nostalgia, sabe? Uma nostalgia bizarra, que parecia que eu não tava lá por mim, mas que eu tava por algo maior, por um coletivo maior. Não sei se era uma coisa ancestral, porque eu não vejo coisas e eu não conseguia entender, só senti isso, né? Uma coisa mais ancestral, meio coletiva, que era uma coisa meio coletiva. E aí quando aquela água
ai, geladíssima, bateu na minha cabeça, parece que veio, assim, veio com tudo. Aí eu comecei a chorar, assim, sabe? Comecei a chorar muito, que parece que destravou um negócio. E aí veio lembranças do meu pai também, que, tipo, é algo que eu acho que o meu cérebro, assim, achou de mais perto de um sentimento de nostalgia, saudade e tristeza. Porque eu tava chorando, não era de emoção, era tristeza. Mas não era uma tristeza porque eu não tava gostando, eu tava desconfortável. Era uma tristeza de saudade. Acho que, tipo, sei lá, em algum momento eu vivi lá, ou ancestrais meus viveram lá, e eu tava acessando isso de alguma forma. Então, meio que, sei lá, eu acho que eu acessei algo muito forte. Depois eu até teve uma moça, a Fran, que eu me conectei bastante com ela nesse momento do batismo. Que eu vi a Mãe Maria nela, muito louco, assim, ela me representava a Mãe Maria. De novo, Mãe Maria, né? Super acolhedora. E ela disse que, tipo, tinha uma coisa muito forte e que eu vim realizar coisas muito fortes e que eu realmente ia, né, passar por coisas muito fortes, que era o que ela sentia, assim. Sim. Que eu precisava estar bem aterrada aqui, porque era uma conexão muito forte. Enfim, gente, é muito subjetivo isso que eu tô falando, é difícil pôr em palavras, né, o que a gente sente. Mas foi bem forte. Tanto é que depois eu não conseguia falar e eu falei, gente, eu acho que eu já estive aqui em alguma outra realidade. Porque, tipo assim, isso que eu tô sentindo, isso que eu tô acessando, o que eu acessei foi muito louco. E eu sentia que era meio que por algo maior, essas nostalgias. Nossa, isso do coletivo, no final das contas, vocês não sabiam exatamente o que iam fazer no Egito. Mas foi um trabalho coletivo, né? Também. Teve o que tu trabalhou no teu individual, esse centramento. Mas foi pra algo maior. Total. A gente fez um trabalho planetário, né? Tipo, pra todo mundo. Eu sinto que a parte do batismo foi bem pessoal também. Mas pessoal com os meus ancestrais. Que de alguma forma, eu já devo ter tido algum ancestral que passou por lá. Porque não é possível, sabe? E aí eu, lá no Nilo, eu só ficava mergulhando minha cabeça assim, tipo, meio que volta, fica aqui, assim, sabe? Porque parecia que eu tava fora, tava em outra realidade mesmo. Eu ficava banhando com aquela água gelada e olhando aquela cidade. Sim. E batia uma nostalgia, tipo, como se eu estivesse olhando aquela cidade há muito tempo atrás. Sim. Ai, foi muito louco, assim. Foi bem, bem forte. E é uma coisa assim, sabe aquela coisa, tipo, eu não sei de que maneira isso vai impactar na minha vida, que vai vir ainda, porque ainda está Ou vindo. se era só alguma coisa que também precisava finalizar, liberar. Total, porque o que eu senti, assim, foi uma tristeza, uma liberação, mas, tipo, tristeza não de eu ficar mal, entendeu? Tipo, depois mas dá passou. vazão pra esse sentimento. Total, um vazio, assim, sabe? Sim. Aquele vazio, assim, que incomoda. Ai, é um lugar antigo, né? A gente sente quando vai pra lugares antigos energia. Total. Tem história, né? E assim, estando lá no Egito, como que era a realidade das pessoas no dia a dia, assim? É um país bem pobre. Bem paupérrimo. E que a galera... Como que é a vida deles, assim? Vocês tiveram contato mais com locais? Não? Então, não diretamente, Fê. A gente teve mais um contato com o nosso guia mesmo. Que era, meu Deus, ele foi tudo, assim, ele foi incrível. Eu chorei, gente, óbvio que eu chorei, né? Na hora de se despedir dele, porque ele realmente foi um pai pro nosso grupo. Ele falava português. Eu achei incrível isso que tu falou, que eu achava que ele era brasileiro, por isso que ele falava português, mas não, cara, ele é de lá e aprendeu a falar a nossa língua. Sim. Então, é um país que me impactou muito por conta disso. Era um país que era muito rico, era uma riqueza muito grande. E, tipo, hoje é um país pobre, em sua grande maioria, assim, sabe? Era, inclusive, bem impactante e triste ver essa realidade, porque a minha realidade aqui, super privilegiada do Sul, a gente não vê, sabe? Sim, ainda mais aqui. Não vê essas coisas. Tipo assim, ó, a gente passou por locais que, tipo, não tinha o mínimo, sabe? Tipo, não tinha rua calçada, era tudo a mesma coisa, parecia um faroeste. Sim. As pessoas vestidas com roupa antiga, num monte de poeira. Criança, tipo, nadando numa parte do Nilo que completamente poluída, cheia de lixo, sabe? E as crianças lá mergulhando. Então era bem sujo também. Muito sujo. Tanto é que metade do grupo teve piriri. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui em que eu falei sobre as comidas do Egito, a minha experiência com as comidas. A gente nem vai falar sobre isso, porque tem um vídeo todo dedicado aqui no canal sobre as comidas do Egito. Mas
a gente não teve muito contato direto. O que eu peguei um pouco do povo que a gente conviveu, que eram mais o pessoal que prestava serviço nos hotéis, no barco e tal. Eles têm um humor bem diferente do nosso. Ah, é? Em que sentido? No sentido de que, tipo, eles são um pouco... Como é que eu posso dizer? Eu acho que a gente faz certas brincadeiras quando a gente tem intimidade. E eles não têm essa barreira da intimidade, entendeu? Ah, entendi. Então, assim, Eles já tipo, são brothers de cara. tipo, os garçons fazendo umas piadinhas o tempo todo. E às vezes só quer, tipo, sentar, comer seu negócio, sabe? E, enfim, não ser perturbado. Sim. Eles não faziam por mal. Dava pra ver que era cultural e porque eles queriam gorjeta. Ah, sim. Né? O serviço como um todo era muito ruim, Fê. Tipo, nossa, eles atendiam mal, eles esqueciam, às vezes eram meio rudes. Se tu não via direito o troco, eles tentavam de alguma forma te enganar, falavam que não tinha troco em dólar, sabe? Aí você falava, não, então pode ser em libra egípcia. Aí eles falavam, na verdade achei o dólar aqui. Ah, sim. Tipo, sabe? Eles tentavam te engambelar em alguns momentos, ganhar em cima de você a qualquer custo. Então, tipo, não aconteceu comigo, mas aconteceu com outras pessoas. Tipo, você tá no aeroporto e aí, sabe quando você tem que passar a mala no raio-x? Aí eles querem te cobrar pra te ajudar a passar a mala ali, sim. sendo que não é uma coisa que cobra. Aconteceu também, tipo, a gente já tinha sido instruído, mas tipo assim, vai tirar foto, não dá seu celular nem pros guardinhas. Aconteceu de uma pessoa do nosso grupo dar o celular pra ele tirar foto, aí ele tirou várias fotos, aí depois a pessoa, obrigada, ele disse, não, tantos dólares. Ele falou, como assim? Ele, não, senão não devolvo o seu celular. Aí tem que pagar, né? Aí ela pagou, mas a gente falou pro guia. Essa pessoa falou pro guia, aí o nosso guia, paizão, foi lá e, tipo, resolveu. Ah, resolveu? Resolveu. Olha. Outra coisa chata também. Então isso é mais culturista, essa abordagem. Entre eles lá, tu acha que eles são assim também ou não? Não, isso com certeza é culturista, de querer Tá. explorar, Sim. né? Com certeza. Mas, assim, eu acho que desse humor, assim, dá pra ver que é umas brincadeirinhas, assim, em todo lugar que, tipo, tu não tem intimidade. Sim. E também esse negócio do pichinchar não, é negociar. Ai, sim. Negociar o tempo todo, isso é super deles. E eles se divertem da fazendo cultura, isso. né? Muito. Isso aqui, tipo, cara, eu quero pagar um preço justo por isso, sabe? Nem mais, nem menos. E, tipo, só que tu tem que, tipo, negociar porque o preço tá cinco vezes mais do que vale. E aí fica aquele negócio desgastante, você gasta sua energia. Mas pra eles é o comércio, E eles adoram, eles dão risada. Tipo, eu via pelo meu guia. Às vezes, quando a gente não conseguia negociar um negócio, a gente pedia ajuda pra ele. E ele ia lá e conseguia, eles faziam uma Ele festa. ficava feliz também ter o guia de negociar. Era uma prática que ele curtia fazer, ou ele tava cansado. Quando tinha que negociar, sim. Total, ele nos ajudava ali. Mas quando eram lojas, ele falou, essa loja já tá fazendo um preço bom, não tem que negociar e tal. Sim. Tipo, aí era ok. Que bom, né? Ter uma pessoa assim pra auxiliar. Não tem. Tipo assim, na minha opinião, o melhor do Egito foi o guia. No sentido assim, se eu vou pro Egito, o que eu tenho que ter? Você tem que ter o Habib. Ele. O Habib significa meu querido. Então, assim. E ele chamava vocês de Habibinha, né? Habibinhos, muito fofinho. Achei muito fofo isso. Todo muito mundo carinhoso. é Habib. Ele falava que a gente era família, né? Mas assim, aí o comércio super agressivo, mas aí com a gente, Claro, né? não. Com turista. Sim. Mas assim, a gente aprendeu um pouco da cultura deles, assim, muçulmano principalmente, super legal. Não é super rígido no Egito, certas coisas, é bem tranquilo. As mulheres que usam burca até, tipo, que só aparecem os olhos, porque elas querem no Egito, né? Não é porque elas são obrigadas. Podem dirigir? Sim, tinham legal. mulheres que dirigiam. Mas essa é uma boa pergunta, não sei se porque todas. eu sei que tem Mas eu países acho que não sim. aceitam. Acho que sim, porque elas estudam tudo. Ah, que legal. Não, vão pra faculdade. Sim. É bem tranquilo, assim, sabe? Não é tão rígido. Ah, tá. Não é tão rígido, é bem mais tranquilo que outros lugares. E em relação às roupas, assim, vocês estavam se sentindo confortáveis em ser mulher o tempo todo lá? Ou dava um pouco de medo? Então, como a gente estava em grupo, era mais tranquilo. E a gente foi bem instruído e não ir com nada que fosse muito chamativo, decotado, curto. Mas assim, tinham turistas que estavam assim. E assim, chamavam até a nossa atenção, né? Que já estamos acostumadas com isso. Mas não tem que usar, tipo, tudo fechado, mas você se sente melhor, né?
Porque eles olham, sim, tipo, eles olham, tipo, teve um garçom que pediu pra tirar foto comigo, e eu, tipo, sabe aquela não sei o que fazer? Tu deveria Eu tirei! ter falado $5. Sim, gente. Então, na hora eu pensei exatamente isso, meu, eu devia ter cobrado, mas você fica tão sem reação com certas coisas, Sim. e tipo assim, houve algumas situações, não comigo, graças a Deus, mas algumas situações desconfortáveis com algumas meninas do grupo, sabe? Não muito porque a gente tava em grupo, a gente Sim. tava com um egípcio, então assim, vão com um guia. Achem um guia bacana, porque, meu, você evita de cair em muita cilada. Muita cilada. Tanto é que, assim, a gente não teve, tipo, permissão, digamos. Permissão? Hoje, a gente não teve tempo livre pra explorar a cidade sozinhos. Ah, sim. Era a primeira vez que o Florescer tava fazendo esse grupo, eles não queriam arriscar também. Sim. Então a gente não pôde, por exemplo, sair do hotel pra ter tempo livre. Era uma coisa que eu queria, tá? Porque eu gosto de explorar a cidade em si, tipo, ir num café local, sabe? Eu simplesmente ficar sentando, observando as pessoas e essas coisas que você me perguntou. Sentir a como cidade elas mais vivem, como é. o dia a dia delas, mas não rolou, assim, até porque é perigoso pra mulher, pra turista, por conta dessa cultura toda, assim. Então, infelizmente, a gente não sentiu tanto. E a gente viu esse lado não tão bacana do povo egípcio. Esse mais negócio forte. assim de as pessoas cobrarem é chato, né? A gente se sente chato, invadido, mas a gente sabe também que não é a troco de nada, que eles fazem isso porque deve ter uma necessidade muito grande, né? Total. Deve ser a forma de eles conseguirem ter dinheiro e A gente uma das chegou, formas. a gente pesquisou o salário mínimo deles, eu acho que era tipo R$600, uma coisa assim. E a Libra e reais é bem parecido, tipo, Ah, tá. assim, os valores lá, né? Sim, aham. Tipo, a gente gastou lá mais barato do que a gente gastaria no Brasil, de fato, mas muita coisa não mudava, sabe? Tipo, então, os valores, né? E uma coisa que, quando tu me contou como foi que assim, eu achei muito especial, foi que a tua prima, que sempre quis ir pro Egito, teve uma ligação com essa viagem aí de vocês. Então, a minha prima, na verdade, a Sara, eu e ela, a gente tem uma ligação muito especial. Ela é minha prima, que é 10 anos mais velha, que eu já falei dela algumas vezes aqui. Hoje ela mora no Canadá, faz bastante tempo. Mas a gente era vizinha de porta quando era pequena. E, tipo, ela era muito minha ídola, assim, sabe? Tipo, sempre foi, porque minha mãe precisava de alguma coisa, eu deixava com elas, né? A minha tia, né? E ela, mas como a gente tinha... E ela sempre gostou muito da gente, assim, de brincar de Barbie, mesmo sendo 10 anos mais velha, de brincar com a gente, de ser coisa mais lúdica, enfim. E a gente tem uma conexão muito forte até hoje, eu e a Sara. A gente se dá muito bem, a gente pensa em coisas parecidas, a gente... Enfim, ela é escorpiana, eu me dou muito bem com os escorpianos. E... eu tava lá no Egito e ela me mandou, tu tá no Egito? Você vai visitar a estátua da Sekhmet? E me mandou um vídeo. E até então eu nem sabia quem que era a Sekhmet. E ela me mandou um vídeo mostrando que várias pessoas que visitaram a estátua da Sekhmet tinha alguma coisa estranha que acontecia naquela foto, mesmo com câmeras profissionais. Câmeras profissionais que foram levadas para profissionais analisarem o que tinha de errado naquela câmera, porque não era para ter saído aquela foto borrada ou com qualquer coisa. E de fato não tinha nada de errado com a câmera. Era como se todas as câmeras elas captassem algum tipo de energia do lado dessa estátua. É bizarro, gente. Procurem, tipo, vídeos Sekhmet, simplesmente procurem, tá? Sekhmet é uma deusa que tem a cabeça de leão. Ela é a deusa da guerra, a deusa da destruição. E depois disso, ela se transforma numa outra deusa. É uma loucura entender todos os deuses, gente. Eu não consigo, porque eles se transformam em outros, daí eles casam tudo entre eles, aí com o filho do rei, é uma loucura. Mas Sekhmet é muito poderosa, poderosíssima, maravilhosa. E, enfim, eu tava vendo esse vídeo, eu me assustei com esse vídeo, porque é muito bizarra as imagens. Não vou nem entrar em detalhes, assim, porque o vídeo mostra várias coisas que aparecem nas fotos, tipo, meio sobrenaturais. E, tipo, não tem nada de eletromagnetismo em cima, porque é num templo a céu aberto que ela tá. Então, ela tá numa casinha, tipo assim, numa... o corpo dela tá lá? É uma deusa, é uma estátua. Então isso não tem corpo. É uma estátua. É uma estátua de uma mulher com cabeça de leão. Ah, tá. Até tem ela, a gente pode pegar. Sim, se quiser pegar. Mas eu tenho uma dúvida. É tipo assim, é só uma deusa mitológica, vamos supor? Sim. Ah, tá. Não é uma pessoa que existiu, tipo Cleópatra? Não. Tá. Não.
Entendi. Eles tinham vários deuses, né? Isso é muito legal, eu me conectei muito com isso, porque assim, eles tinham vários deuses e isso faz acreditar que, nossa, eles acreditavam em vários deuses, mas na verdade não. Na verdade, eles tinham... Cara, eles eram muito massa. Porque, tipo assim, eles tinham a consciência de que, tipo, Deus, essa força maior criadora de toda, é uma coisa só. Mas ela é uma coisa só e ela é o todo ao mesmo tempo. Mas para que as outras pessoas entendessem, eles desmembraram esse Deus só, esse um Deus só, em Deus da guerra, Deus do amor, Deus da beleza, Deus da sombra, Deus de isso, Deus de aquilo. Pra quê? Pra você saber que Deus é tudo. É amor, é sombra, é guerra, é tudo. Então, assim, tem que ter um pouco desse entendimento também. E eu me identifiquei muito, porque você sabe, eu sou essa pessoa que eu não acho que a gente é uma coisa só. É muito difícil eu me definir como uma coisa só, né? Então, eu sou várias coisas. E eu achei isso muito maravilhoso, que eles têm vários deuses que representam uma coisa só. Ai, né? que legal. Enfim, e a Sekhmet, que é essa deusa, ela... E a Sarah perguntou, eu, cara, não sei se a gente vai visitar ela. E foi muito engraçado, porque eu vi o vídeo e fiquei com medo. Ai, não sei, a gente saiu gritando. Aí, enfim, a gente conversou com o guia. E o guia falou assim, a gente vai no templo que ela tá, mas precisa de uma autorização pra visitar o lugar onde ela tá. Mas a gente vai tentar. E a gente conseguiu. E, tipo, era no outro dia. E depois a gente descobriu que é super difícil conseguir essa autorização. E a gente super conseguiu. E a gente foi lá, e a gente entrou. E, gente, a energia bizarra. Já. A gente teve a oportunidade de entrar lá todos, fazer uma meditação lá com a Sekhmet, todos em silêncio e tal, porque assim, eles não permitem, né, que façam meditações nesses lugares, mas foi permitido que a gente ficasse ali, fizesse uma meditação onde estava essa estátua. E de fato foi bem forte a conexão. Tu sente a energia, não tem. E algumas fotos que a gente bateu saíram borradas. Ai, quero ver depois. Vou te mostrar. Saíram, tipo, uma parte, assim, bizarra, que, tipo, tá tudo perfeitinho, aí só uma parte borrada, assim, como se fosse, tipo, um eletromagnetismo ali, sabe? É bem crazy. Muito legal. E é assim, cara, eu não sei porque Sekhmet viajou comigo e com grande parte das pessoas que estavam no grupo. Tipo, tava com a gente tava, meu, Sekhmet é muito maravilhosa, é muito incrível, é muito isso, muito aquilo. Tanto é que a única coisa de pedra, de alabastro, que é a pedra deles lá, que eu comprei, foi uma estátua da Sekhmet, né? Porque ela foi, tipo, muito forte no grupo. A imagem dela tava muito forte. E foi super especial, porque se não fosse a Sarah ter me mandado esse vídeo, a gente não teria ido visitar ela. E, tipo assim, quase todo o grupo comprou uma Sekhmet. Ela realmente esteve muito presente com o nosso grupo. Enfim, depois teve outros episódios que ela apareceu, tipo... Ela deu um jeito de vocês irem até ela, né? Fez uma conexão. E aí a minha prima doida. falou assim, nossa, que máximo, eu me conecto muito com ela. Quando eu dormir à noite, eu vou até pedir pra ela, tipo, se conectar comigo e me mandar um sinal. E daí ela disse assim, eu até dormi e pedi pra ela me mandar um sinal, alguma coisa, mas não me lembro de nada. Eu disse assim, Sarah, você quer sinal maior do que ela vir pra você falar pra mim, pra gente, tipo, ela se comunicou por você. Porque se não fosse você ter visto esse vídeo, porque ela já tinha visto há muito tempo, tanto é que a irmã dela foi pro Egito, e ela também disse pra irmã dela ir lá ver, enfim. E daí ela falou pra mim de novo, então a Sekhmet estava falando com ela há muito tempo. E a Sekhmet, gente, pra quem não vai nessas vibes, tipo, I'm sorry, mas tipo assim, tem que sentir, entende? A energia da Sekhmet realmente chegou na Sarah, tipo, porque a gente precisava chegar até ela. E ela encontrou a Sarah. Eu falei, Sarah, ela tá se conectando com você. E isso a gente faz uma analogia, que às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente imagina. Não, eu quero que a conexão esteja assim. Mas não, às vezes não é assim. Às vezes a gente tem que abrir o olhar pra entender os sinais. Total. Ela já tava se comunicando com a Sarah e a Sarah queria que ela viesse em forma de sonho e falasse com ela. Mas isso já é uma conexão. Tá aberto pra ver das outras formas. Não, e assim, pensando, Sekhmet poderia achar um jeito muito mais fácil de ir até vocês. E não, ela foi através da Sarah, foi toda essa ponte. Poderia só o guia falar, vamos lá. Ponto. Total. É porque realmente ela precisava dessa conexão com a Sarah. E a Sarah tava, tipo, de alguma forma com a gente lá. Né? Então foi super especial também sentir isso e levar pra ela.
E no final das contas, tu falou que queria que fosse uma viagem divisora de águas. E foi? Foi. Muito porque eu voltei com esse centramento e essa coragem, esse ancoramento, com esse guia, com essa segurança dentro de mim mesma para fazer movimentos que eu precisava fazer. Eu percebi que, assim, eu não vou dividir as águas, tipo, a viagem vai ser um divisor de águas e quando eu voltar de viagem as coisas estarão diferentes. Eu tenho que me mover para as coisas estarem diferentes. Então ela foi um divisor de águas no sentido de que eu voltei mais empoderada. E era muito o que eu buscava fora, até fiz um post sobre isso. O que eu buscava muitas vezes, principalmente no meu pai, que era essa uma ancoragem, né? Uma ancoragem, um direcionamento. Tipo, não, se ele falar, aí vai. Porque daí eu não me responsabilizo, né? Sim. Terceirizar a responsabilidade pro meu pai, por exemplo, enfim. Que é o que eu sinto muito a falta hoje, que eu não tenho. Mas na viagem parece que eu recuperei tudo que eu buscava fora, nele, essa segurança, esse centramento. E aí, quando eu voltei, eu consegui tomar algumas decisões importantes para que seja agora, para que eu esteja vivendo esse divisor de águas. Sim. Então é muito louco, porque às vezes a gente intenciona uma coisa e quer que as coisas simplesmente aconteçam milagrosamente. E não, a gente precisa de movimentos. Só que eu só tô conseguindo me dar conta disso agora. É massa, né? Sim. De que foi um divisor de águas porque eu voltei com a coragem, mas pra eu fazer. Então, aproveitar a oportunidade de estar centrada, com a minha intuição aflorada, pra eu mesma mexer os pauzinhos. Sim, porque sem ação nada acontece, né? Depende da nossa ação. Exato. De uma ação com clareza, não estrupiada. Exatamente. Então, foi um divisor de águas porque eu tive a oportunidade de me reconectar comigo mesma, com o que é importante e trazer de volta já sabendo, porque antes de ir pra viagem eu já sabia algumas coisas que precisavam ser feitas. Depois da viagem, algumas coisas clarearam, mas porque eu me permiti enxergar. Sim. Porque estava claro há muito tempo e eu não estava vendo. Então eu voltei com essa segurança e coragem de olhar. Sim. Coragem de olhar e coragem de mudar. E olha como isso vai aumentando o nosso poder pessoal, né? Tu ser responsável pela tua ação e ter essa ação pra ir tendo a vida que tu quer, pra ir moldando as coisas que não tão bacanas. Eu imagino que deve ir aumentando muito essa sensação de poder pessoal, de autoestima, de te olhar até de uma forma mais segura, sabe? Total, sim. Eu acho que é isso. Eu falo disso porque, claro, eu também, quando me boto nesse lugar de eu pegar as rédeas, eu agir, como isso dá pra gente mais poder pessoal. E pode ser em coisas grandes, mas pode ser em coisas pequenas, minúsculas. Mas que se a gente faz o que a gente se propôs a fazer, agir assim, de acordo com a nossa palavra. Com a nossa verdade. Isso! Né? Porque eu até tava batendo um papo com umas amigas outro dia, tipo, tinha uma que tava meio perdida, tava num momento novo de vida, então não sabia como estabelecer a sua rotina. Eu falei, e daí umas estavam falando, eu acho que você precisa fazer uma rotina, acorda, fala que tal hora até tal hora você vai pro computador, e tipo, gente, rotina super ajuda, realmente é muito bom. Eu sou fã número 1 de rotina, porque eu preciso de rotina, eu funciono assim. Mas eu acho que não adianta você pôr uma rotina se o teu propósito, a tua verdade interna, você ainda não descobriu. Sim. Porque tem que ser uma rotina ou qualquer coisa a partir da sua verdade interna. Claro. E eu sei que isso parece subjetivo, mas assim, não adianta você ter uma rotina. Então eu vou ir pro Pilates, tomar café, daí eu vou trabalhar. Se você não sabe o propósito de fazer isso, né? Então eu acho que é muito isso. A gente tá muito... O que é prioridade pra mim? Né? O que eu não abro mão de jeito nenhum e eu vou guiar toda a minha vida de acordo com isso, mesmo que eu não saiba o que eu vou fazer. Mas vou agir para que eu consiga viver dessa forma. E eu precisava me livrar de algumas coisas e que, né, eu, enfim, tinha feito e para seguir em frente. E isso era uma prioridade. Só que precisa de coragem, precisa de centramento até mesmo para ver isso. Então, assim, a viagem me ajudou muito nessa... Foi isso que você falou, acho que foi linda essa mensagem que você trouxe, que é... Algumas pessoas viajam pra fugir de si, outras pra se encontrar.
E sem querer, a viagem que a gente fez para Luxemburgo ano passado, a gente foi buscar nossa cidadania, a gente foi para Bruxelas, Bélgica, Bruxelas, Bruges e Amsterdã para passear. Falei, beleza, uma viagem de passeio, mas não, foi super um resgate também, Sim. né, da nossa ancestralidade. Muito. Então, eu acho que também eu acho que de verdade, nenhuma coisa que acontece na nossa vida, principalmente viagens, são por acaso. Só que, às vezes, a gente inventa umas coisas realmente pra fugir da nossa realidade, né? E às vezes a gente quer porque quer, mesmo com o negócio não fluindo. Exatamente. Então, às vezes, não conseguir ficar aqui na tua realidade o tempo todo, né? Realmente, pode ser uma fuga, mas muitas vezes, eu acho que talvez sempre é os dois. Sempre tem os dois juntos, né? Você fez uma viagem Como maravilhosa tudo. também pra Amazônia. E como é que foi isso? Foi também um resgate ou você ainda tá integrando? Então, nossa, fazem 2 meses só também, e ao mesmo tempo parece que foi há 1000 anos atrás. Eu falei isso esses dias. Falei, gente, eu não posso esquecer de tudo que eu aprendi nessa viagem, porque parece que faz muito tempo, parece que eu já me desconectei. E foi muito bom fazer esse podcast agora, já tô me falando o contrário do que eu falei no começo. Porque voltou aquela energia já traz de novo, né? E assim, a gente vive tanta coisa e tão, às vezes, na pressa, que já aconteceu tanta coisa desde então, que parece que fazem 1000 anos. Mas foi uma viagem super especial. Adorei conhecer, assim, essa grande floresta do Brasil, esse coração. Mas no final das contas, pra mim, o que ficou mais claro eram as pessoas. O que eu mais amei foram conhecer as pessoas, as histórias locais de pessoas de lá, pessoas que não eram de lá. E, mas foi uma delícia. É que posso falar, Fê, você é uma pessoa de pessoas. Sim, Você é muito de pessoas. Dá pra ver, assim, até no podcast que a gente gravou sobre cringe, sabe? Se você quer falar pras pessoas, você quer ter esse contato, você pergunta, você não tem vergonha. Eu gosto de saber a história das pessoas. Eu gosto muito. Você é uma ótima entrevistadora. Tipo, sério, porque assim, teve um começo, meio e fim, entendeu? Você fazia as perguntas certas. Aí você falou, tem mais alguma coisa que eu preciso falar? Não, você falou, tipo, é tudo que eu tinha meio que pensado de falar. Então você é muito boa nisso. E é interessante que aí você vai em viagens e o que te cativa mais. Sim. E é uma coisa que é importante você levar também. Pra você. Se isso é importante pra você tentar trazer isso mais no teu dia a dia. Total. Porque é um dom, sabe, Fê? Tipo, eu vejo que o que eu mais amo, claro que eu amo, tipo, nutrição, eu amo cuidar das pessoas, eu amo coisas belas, eu gosto de moda, mas o que eu mais sou fascinada e que é intrínseco em tudo isso é comunicação. E eu vejo que você, em tudo que você faz, também tem essa coisa de pessoal, pessoas, né? Então é um insight bacana. Sim, é bem isso. E já falei uma vez do retiro biográfico, mas eu vou falar de novo. Quando eu conheci minha própria história, eu fiquei assim, gente, como é incrível saber essa história. Eu quero saber dos outros. Maravilhosa! Então, assim, foi aí que eu acho que despertou muito isso. E pensando assim, bem que nas vezes que eu foquei nas pessoas foram onde eu recebi as maiores surpresas da vida. Olha só, que incrível, né? A gente descobrir os nossos dons, talentos e o que a gente gosta de fazer. Porque se a gente gosta de alguma coisa, não é por acaso. Não. Esconde algum dom ali, algum propósito. E que bom que a gente pode deixar isso vir, né? Brilhar, não deixar ali escondido. Exatamente. E que bom que a gente pode ser muitas coisas hoje em dia, não precisa ser só uma, que a gente pode trazer tudo isso à tona na nossa vida. E, cara, muito obrigada por ser essa pessoa de pessoas que fez, entendeu? Esse podcast render. Uhul! Meu, sério. Tinha muito assunto. Se desse, tinha muita coisa pra contar aqui, porque eu sei que... Imagina, 13 dias, todo dia tinha coisa, mas... Não, todo dia. E, tipo, a galera acompanhou bastante, acho, no Instagram também, algumas coisinhas que eu postei e tal. Mas eu adorei essas perguntas. Obrigada, amiga. Tipo, realmente, você é a melhor pessoa pra fazer perguntas. E, então, quando eu quiser falar algo, eu até prefiro que seja, assim, essa troca. Sim. Porque senão fica uma coisa muito... Fica mais rápido, fica. Mas talvez fique uma coisa... que falta um pouco de energia. Por exemplo, você trouxe coisas muito importantes. Então, a troca é muito bacana. Você trouxe essa frase que eu falei, caraca, perfeito, é incrível, entendeu? essa frase, né? Tipo, eu achei que eu ia fugir, na verdade me encontrei. Tipo, é isso aí. Então, obrigada, Fê. Eu que agradeço. E, gente, precisamos, antes de terminar, falar de FemiPro, que é um super parceiro do podcast.
Ele é a combinação de óleo de prímula, borragem e linhaça, que ajuda no alívio dos sintomas de TPM, menopausa, alteração de humor, dores, cólicas, calorões, principalmente irritabilidade. Ele é um suplemento que eu adoro indicar para os meus pacientes, eu utilizo, conheço a dona e vocês têm cupom de desconto. É só entrar no site que está aqui embaixo e colocar o cupom BASTENS para 10% de desconto. Fê, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, sempre uma honra. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.